algum artigo que possa tutelar aquele direito, favorável ou não, mas ele queria verificar isso. E ele não encontrou, apesar de uma busca quase arqueológica, ele não encontrou nenhum artigo de lei que regulasse aquela situação. A pergunta é, ele pode deixar de julgar? Não pode. Então o que ele tem que fazer? Vírgula, se vira. Ele tem que socorrer de doutrina, jurisprudência, súmula, analogia, costumes. Então, se o juiz não encontrar um artigo de lei que regulamente o caso concreto, ele tem que socorrer de outras fontes do direito. E isso nada mais é do que um desmembramento do princípio da inafastabilidade. Segunda característica importante da jurisdição é a inércia. O judiciário não pode agir senão quando provocado. Artigo 2º e artigo 262 do CPC. O judiciário não pode agir senão quando provocado. Artigo 2º e 262 do CPC. Evidentemente que hoje nós temos no Brasil situações em que autorizam o poder do juiz de maneira mais ostensiva. Na verdade, nós vivíamos numa época, na verdade, nosso código foi criado ainda com uma mentalidade do período iluminista, aquele período em que o juiz era a boca da lei, já dizia Montesquieu. Então, quanto menos o juiz participasse do processo e só aplicasse a lei, melhor. Só que com o tempo começou a encrudescer o poder judicial e outorgar ao juiz poderes para que ele possa decidir de maneira mais efetiva. Basta vocês pensarem que hoje, por exemplo, o juiz pode produzir provas de ofício. Artigo 130. Isso é uma exceção à regra ao princípio da inércia. O juiz pode instituir multa pecuniária por dia de não cumprimento de ofício, que é regra prevista no artigo 461, parágrafo 4º. E apenas à guisa de curiosidade, há sim uma ação que o juiz pode instaurar de ofício, o inventário. Artigo 989 do CPC. E aí é um motivo óbvio para isso. Porque se a parte não abrir o inventário em 60 dias, não mais 30, agora 60, se o inventário não for aberto em 60 dias, presume-se que não haja herdeiros. Então a herança jacente vacante, ou seja, os bens vão para o Estado. Ok? Tranquilos? Terceira característica da jurisdição, imparcialidade. Imparcialidade. O juiz tem que ser imparcial. Então é importante que se entenda que o juiz tem que ser equidistante das partes. E é claro que muitas vezes isso é impossível, porque o juiz vai trazer agruras da sua vida para o processo. E isso não há como a lei controlar. Pensem num juiz de família que foi traído pela mulher. Como é que ele vai julgar separações litigiosas de traição dessa? Muito difícil. Pensem num juiz que tem 4 imóveis, com 4 locatários, e ninguém vem pagando aluguel. Se um estagiário do primeiro ano chegar na sala do juiz, falar assim, excelência, eu quero despachar um despejo. Vem cá menino, eu vou deferir. Mas o senhor nem leu, eu vou deferir todos hoje. Quinzena maluca, amigo. Vai deferir todos, de tanto ódio que ele tem no coração. Mas existem 2 instrumentos para controlar a parcialidade do juiz. O impedimento, no artigo 134, e a suspeição, no artigo 135. O impedimento, ele enumera situações mais graves. E a suspeição enumera situações menos graves. O juiz, na verdade, ele tem que tomar muito cuidado ao decidir. Porque, efetivamente, o juiz, quando decide, ele não pode ficar maculado ao julgamento. E um juiz que a mãe é parte, um juiz cujo filho seja advogado da parte, ou um juiz que preside o inventário que ele mesmo é herdeiro, não tem condição de julgar. Última característica, para a gente poder encerrar, vamos falar um pouquinho da imperatividade. Além de outras características que nós temos aí no judiciário, são importantes, mas a última só que é fácil visualizar. Imperatividade quer dizer o seguinte: o juiz, quando decide, tem força de lei. A decisão do juiz tem força de lei para as partes. Já ouviram uma expressão que diz que a sentença do juiz é a lei no caso concreto? É isso. Então, imperatividade não é, como já caiu em exames anteriores, o dever do juiz em julgar. Isso é inafastabilidade. Imperatividade é o dever das partes respeitarem a decisão do juiz.
Ficamos claros ou não? Tudo bem? Gente, muito obrigado por esse primeiro bloco. Vamos ao segundo bloco agora. Pergunte ao professor. Estou à disposição de vocês. Obrigado. Salve meus amigos, salve minhas amigas. Estamos de volta ao nosso segundo bloco. Não se esqueçam de enviar suas perguntas para o provafinal@lfg.com.br. Nós vamos ter o prazer de ler sua pergunta e eventualmente selecioná-la aí para o nosso programa para as futuras questões. Vamos começar agora a falar do segundo bloco. Pergunte ao professor. Então vamos para a primeira pergunta de hoje. Professor Renato, qual a diferença entre jurisdição e competência? Muito bem, meus amigos. Existe uma diferença clássica entre jurisdição e competência, e eu gosto sempre de começar a explicação fazendo uma pergunta que me caiu uma vez na faculdade, em outra era glacial, né? Na minha época de faculdade, quando eu fiz, estou brincando, há poucos anos atrás, mas eu lembro que um professor fez uma pergunta uma vez em aula e ela foi uma pergunta muito capciosa. Ele disse assim: é possível um único juiz brasileiro, fisicamente não é possível, mas hipoteticamente seria possível um único juiz brasileiro julgar todas as causas do território nacional? Eu comecei a desenvolver que não era possível por causa de competência. Eu falei, que raio que eu estou fazendo? Ele quer que você baixe um Batman em você, ou seja, você fique doidão e faça qualquer coisa. E eu disse que podia. No final eu fui bem, não sei como, mas todo juiz é investido de jurisdição, ou seja, todo juiz tem o poder de dirimir conflitos. É como se um juiz tivesse um broche da Herbalife dizendo assim: julgo causas, pergunte-me como. Todo juiz tem aptidão para dirimir. A primeira ressalva que você vai me fazer: Montanz, tem juiz que presta para juiz do trabalho, tem juiz que presta para estadual, federal, como é que você me explica isso? Eu é que te pergunto, como é que você me explica que em cidades muito pequenas, por exemplo, um juiz civil julgue causas trabalhistas porque lá não tem fórum do trabalho? Um juiz federal julgue causa estadual ou vice-versa. Por que isso? Porque todo juiz tem jurisdição. Mas existe um princípio do direito italiano chamado princípio da especialização, que diz assim: quanto mais especialista for um juiz numa causa, melhor ele vai julgar. Inegavelmente, meus amigos, um juiz que julga só família há 10 anos, sabe todas as questões de direito de família, súmulas, entendimentos jurisprudenciais, vai em simpósios, ele vai julgar muito melhor, de maneira muito mais efetiva, do que ele tem que julgar civil, família, eleitoral, circense, consumidor. Então, a lei divide os juízes em competência. Atos Guzmão Carneiro diz que competência é o limite da jurisdição. É a distribuição aos órgãos judiciários de suas funções. Ou seja, competência nada mais é do que a fragmentação da jurisdição. E aí, cada país vai determinar os critérios de competência estabelecidos. Na Alemanha nós temos alguns critérios, na Itália nós temos outros, no Brasil nós temos outros. Nós temos vários critérios de competência, os 4 principais critérios no Brasil: material, funcional, territorial e valor da causa. Tirando o funcional, todos eles são de teor autoexplicativo. Funcional, na verdade, tem uma série de acepções. Alguns autores, inclusive, traçam um plano cartesiano para explicar a competência funcional horizontal da vertical. Mas a principal característica da competência funcional é a competência da hierarquia. Juiz de primeiro grau, juiz de segundo grau, tribunais superiores. Então, tecnicamente falando, jurisdição é uma questão muito mais ligada à investidura. O juiz é investido daquele poder de dirimir conflitos de interesse. Competência já é uma questão mais de organização judiciária, é a distribuição aos órgãos de suas devidas funções. Mas é fundamental que se entenda que a competência não é igual em todo o país, porque se estabelece também à luz de organização judiciária. Então, por exemplo, a cidade de São Paulo, você tem juiz civil, você tem juiz de família, você tem juiz eleitoral. Cidades como Rio de Janeiro, por exemplo, tem vara empresarial, tem vara do consumidor. Goiânia, por exemplo, tem vara de falência. Então, nós temos que estabelecer os critérios de acordo com a competência, mas sem nunca esquecer que todo juiz é investido de jurisdição. Tudo bem?
Tranquilos? Vamos aí